4 minutos em Porto Velho, em todo o estado de Rondônia. E nós, eu, J. Lima e o nosso amigo, rapaz do céu, Josimar Nunes, ele que é o diretor, é o sonoplasta aqui da Rota Musical Brasil. Nós estamos chegando pela maior Rota Musical Brasil, a Rota para o Sucesso, com mais um programa Show de Esporte. Hoje, sexta-feira, dia 6 de março, já estamos no terceiro mês do ano, dia 6 de março de 2026, e hoje com muita informação sobre o futebol do estado de Rondônia, Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro, definições de jogos pelo Campeonato Rondoniense e muito mais para você a partir de agora, aqui na Rota Musical Brasil, a Rota para o Sucesso. E hoje nós vamos falar de Copa do Brasil Sub-17, também falar da Copa do Brasil Masculino de Profissionais. Porto Velho joga na próxima quarta-feira no Aloísio Ferreira. E daqui a pouquinho você vai saber todos os detalhes sobre a Copa do Brasil também, que já chega aí. O Porto Velho classificou-se para a terceira fase. O Guaporé ontem foi eliminado. Daqui a pouquinho a gente conta essa história também do Guaporé. A última rodada do Campeonato Rondoniense foi alterada totalmente e um jogo antecipado para cumprir as datas do final, das semifinais e final do Campeonato Rondoniense. E vamos começar falando no nosso programa Show de Esporte desta sexta-feira. Vamos começar falando aí da Copa do Brasil Sub-17, que tem aí o VEC, que é representante de Rondônia, com sede e mando de campo lá em Ji-Paraná, que é um grupo do Atlético Ji-Paraná, que é uma equipe de categoria, uma escolinha de categorias de base, que é comandada pelo Rony, e o Rony assumiu a responsabilidade do VEC, que disputou a primeira partida, venceu Manaus na primeira fase, e na última terça-feira tivemos o primeiro jogo da segunda fase da Copa do Brasil Sub-17. E nós tivemos um empate em 1-1. O VEC saiu na frente, daqui a pouquinho você vai ver o gol, e a equipe Monte Roraima não deixou o Lobo do Cerrado respirar. Quando ele respirou, os meninos lá de Roraima empataram o jogo e ficou assim o resultado do primeiro jogo da Copa do Brasil Sub-17, que foi realizado no Biancão na última terça-feira. O jogo de volta está programado para a próxima quinta-feira, dia 12 de março. O jogo que vai acontecer lá no estádio Flamarion. Certo? É o Flamarion, não é mais no Canarinho, é no Flamarion, né? Lá em Boa Vista, em Roraima. Então esse jogo aí, vamos ver o gol, vamos ver como foi o jogo lá no Biancão. Os gols de VEC 1, Monte Roraima também 1. Põe na tela, Josimar. Tá aí, ó, o Fumaça fez esse belo gol aí, até furou a rede. Será que furou a rede? Ou a rede já tinha um buraco? Não, pode deixar aí que vai passar aí para câmera lenta. Olha lá, ó. Tchau, na bochecha da rede. Já tinha um buraco ali. A força não foi expressiva para tanto. Já tinha um buraco na rede. Os árbitros não viram isso no início da partida, né? Quando vão lá fazer a revisão. Mas valeu o gol do VEC, Fumaça fazendo 1-0. Isso aos 10 minutos do segundo tempo, porque o primeiro tempo foi equilibrado. No segundo tempo, após o gol, aí essa jogada é o calcanhar. Olha a jogada. O goleiro do VEC não segurou, na minha opinião, falhou e falhou feio. E o jogador do Roraima tentou de primeira, não conseguiu, deu a tempo de virar e fazer um belo gol, terminando 1-1. E os treinadores, né, logo após, o treinador do VEC disse que sabia das dificuldades que ia enfrentar, que seu time não tinha, acelerou demais aí, né, nesse jogo e terminou tomando esse gol de empate muito rapidamente. Já o treinador da equipe do Monte Roraima
diz que seu time não jogou nem 50% daquilo que eles trabalharam. Se não jogou 50% daquilo que trabalharam e levou o empate para decidir dentro de casa, te cuida, Lobo do Cerrado, hein? Porque da forma como ele falou, lá, se o time render mais 50% daquilo que rendeu aqui, o VEC não vai ver a cor da bola, né? Mas jogo é jogado, como diz o outro, lambari é pescado, né? É assim o ditado? Então, próxima quinta-feira, lá no Flamarion, em Boa Vista, o jogo de volta. Se tiver um novo empate, o classificado será conhecido nas cobranças de pênaltis. Quem vencer no tempo normal, claro e evidente, avança para a terceira fase da Copa do Brasil Sub-17. Com um detalhe, viu? Você que nos acompanha, você que sempre está nos acompanhando para as informações, pela primeira vez, uma equipe de categorias de base de Rondônia passa de fase numa competição nacional. E esse foi a equipe do VEC que passou de fase aí nessa competição na Copa do Brasil Sub-17. Até porque o Rondônia só disputava a Copa do Brasil Sub-20. Essa vaga aí chegou e o VEC já aproveitou para fazer história na Copa do Brasil Sub-17, meu caro Josimar Nunes. Bom, tá aí, vamos falar agora de Copa do Brasil masculino. Nós tivemos aí o Sub-17, está classificado, joga na próxima quinta-feira. Já ontem nós tivemos o jogo da segunda fase para a equipe do Guaporé. O Guaporé que venceu o Galvez na primeira fase lá no Acre, em Rio Branco, nas cobranças de pênalti, depois de empatar em 1-1. E o jogo de volta aconteceu ontem, lá em Caxias do Sul, com 19 graus, meu amigo. Rapaz, eu estou pensando, o que será que na próxima quinta-feira, final de semana, quantos graus vai estar Porto Alegre aí, meu caro? Tem ideia? Vai estar 19, vai estar 20, menos disso? O Lima vai pegar esse friozinho se ele estiver por lá, viu? Bom, mas vamos lá. Juventude e Guaporé. O Guaporé entrou em campo e o Márcio Parreiras montou um time muito defensivo. Só que o time entrou assustado em campo. Não passou do meio campo no primeiro tempo. A bola saía, voltava. Saía, voltava. E tome sufoco na zaga. Teve um momento que tinha 6 zagueiros, a equipe do Guaporé. Mesmo assim, não foi páreo para a equipe do Barbieri, né, fazer 1-0, 2-0, 3-0 no primeiro tempo. Isso construído a partir dos 35 minutos. Porque o Guaporé, manda para lá, volta no sufoco, ataque do Juventude, ele aguentou 35 minutos. Solta o primeiro gol da equipe do Juventude. Isso foi aos 35 minutos, ó, esse lançamento aí, ó, a grande. Aliás, aí foi uma bola antes, o Juventude perdeu, a zaga se atrapalhou ali. Nesse lance aí, ó, outro atrapalho ali dos dois zagueiros, um cabeçou nas costas do outro. Olha esse chute, olha onde essa bola passou. Era para ser muito mais do que 5-0, né? Só nesse primeiro tempo. E aí veio o primeiro gol da equipe do Juventude, ó. Aí aos 35 minutos, cruzamento, ó, o zagueiro não sobe, cara. O zagueiro não sobe, o MP estava ali atrás, só tocou de cabeça, olha lá, ó. Ele não sobe. 2 zagueiros e não subiu. Aí vem aí mais um gol, ó. Olha esse gol ó que toquinho que ele deu. Essa bola não entrou no primeiro lance e o Tailari foi lá e fez 2-0 para a equipe do Juventude. Olha o totozinho. Aí, tirou, arrumou, pé esquerdo nela, onde ela vai? No travessão. Entrou? Diz o árbitro que entrou. Né? E o gol aí ele deu para o Talharim de cabeça aí, mas a bola não tinha entrado. Né? 2-0 para a equipe do Juventude. E aí aos 44 minutos, 45, olha esse erro de passe. Olha a falta da marcação. Ó. Os jogadores estavam apáticos em campo. Né?
E aí vem ó, o lançamento, olha esse gol de letra, MP. Né? Era a única opção que ele tinha, bola veio para trás, aí ó, olha a câmera lenta. Ó. Ah, o cara estava impedido. Não, a bola, ele está lá na frente, o jogador está atrás, ele dá a bola para trás. Aí ele de calcanhar, 2-0 a 3-0 para a equipe do Juventude. Aí veio o segundo tempo. Segundo tempo da partida, né, ainda é a repetição do lance por outro ângulo. Né, você vê que a bola passa ali ó, na linha da pequena área e ele de calcanhar venceu o Luiz Fernando, goleiro do Guaporé. 3-0. Isso foi o resultado do primeiro tempo. Aí veio o segundo tempo. E aí continuou o ataque. Né, olha essa bola. Ele tira com o pé direito, a bola vai para a linha de fundo. Né, perdeu aí o Juventude. Aí veio o primeiro ataque da equipe do Guaporé. Ó, esse chute, forçando ali a defesa do goleiro, mas a bola tinha desviado, foi para escanteio. E aí vem mais uma chance, mais um chute de longe da equipe do Guaporé, que forçou o goleirão da equipe do Juventude. E na volta o jogador do Guaporé toca para a linha de fundo. Aí vem aí o Juventude, terceiro gol nessa batida. Não, aí ele defende, ó. Faz o Luiz Fernando fazer uma grande defesa. Né? E nesse outro lance também outra grande defesa. Mas nesse escanteio aí, o quarto gol apareceu. Na cobrança de escanteio, cabeçada, no segundo, lá na bochecha da rede, 4-0, o jogador se contundiu, já tinha substituído todo mundo, jogou com -1 o resto da partida, 4-0. E aí, para culminar, veio a linha de passe. Olha, trocou passe dentro da grande área, fez o que quis a equipe do Juventude. Olha lá, o toque devolveu, e olha a linha de passe, onde está ali, ó, 5-0. Né? Mas foi bem o Guaporé? Foi bem. Não podemos dizer que foi um time mau. Primeira vez que disputou uma Copa do Brasil, disputou com um time do mesmo nível seu, que foi o Galvez, fez bonito lá no Acre, empatou e ganhou nos pênaltis, mas jogou com um time de Série A. Não está na Série A, mas é time de Série A, já foi campeão da Copa do Brasil, o Juventude. Essa foi a 25ª participação do time gaúcho nessa competição da Copa do Brasil. E que está se preparando, montou esse elenco, está montando o elenco para ganhar o acesso novamente, voltar à elite do futebol brasileiro. Então, o Guaporé, para mim, foi aí aquela coisa assim, vamos tentar segurar, mas eu acho que o Parreiras também, nós temos essa questão de treinadores aqui nosso. Ah, eu vou enfrentar um time mais forte, eu tenho que fazer um time, uma barreira para ele não passar. Mas não vai segurar nunca. Mas não vai segurar nunca. Porque a quebra de linha dos caras, os caras muda a jogada, inverte a jogada, faz tudo e uma hora vai quebrar a linha. E na hora que quebra a primeira linha, é o que aconteceu aí. Aguentou 35 minutos. Depois daí, acabou. Né? Já era. Então, mesmo assim, fez história a equipe do Guaporé, que vai agora para a Série D do Campeonato Brasileiro. Vai ser o nosso representante. Daqui a pouco eu vou falar sobre o grupo que a CBF divulgou. Está no grupo A2, no grupo que tem clubes do Acre e os 2 de Rondônia. Os 2 representantes de Rondônia e 4 representantes aí dessa nossa região aqui. Então, Juventude 5, Guaporé 0. Com esse resultado, o Guaporé está eliminado da Copa do Brasil e a equipe do Juventude segue firme, vai para a terceira fase e vai enfrentar a Tuna Luz do Pará, que deu uma goleada no seu adversário, viu? Então é isso aí, né, de Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente volta falando mais de Copa do Brasil, porque a quarta-feira a CBF já divulgou a tabela da terceira fase da Copa do Brasil. E Rondônia ainda tem um representante na competição. Ji-Paraná saiu para o Ipiranga de Erechim na última semana e agora o Guaporé também se despediu. O Porto Velho continua representando Rondônia e agora vai receber o Atlético Goianiense no Aloysio Ferreira na próxima semana. A gente destaca daqui a pouco. Vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando sobre Copa do Brasil, sobre Série D e muito mais
do nosso futebol. Meu amigo e cliente que chega agora, pra quem vai construir ou quer reformar, a Madeireira Novo Horizonte é a sua hora, o lugar certo onde o sonho vai brotar. Se precisa de tábua ou de ripa na mão, ou madeira de escoramento pro seu chão, temos a base forte pra sua estrutura, qualidade que dura e traz segurança pura. Na Novo Horizonte o trabalho acontece, quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver pra quem quer vencer. Para começar e concluir o seu projeto, portas de compensado e mista pro teto, o madeirite firme que não te deixa na mão. Na Rua Petrolina 10.525 o chão, tem prego dobradiça e a fechadura também, parafusos pra telha que te fazem o bem, caixa d'água robusta e telha de qualidade, pra cobrir sua vida com total liberdade. Na Novo Horizonte o trabalho acontece, quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver pra quem quer vencer. Não deixe pra amanhã o que se pode comprar, coluna e treliça prontas pra levantar. Faça seu orçamento, ligue agora pro telefone 99260-255. O nome é confiança que se constrói com suor e verdade, a melhor madeira de toda essa cidade. Na Rua Petrolina te esperamos chegar, com tudo que a sua obra vai precisar. Madeireira Novo Horizonte, parceria de fé, levantando o Brasil e mantendo o povo de pé. Sua empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2473. Ueda Artes. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à indústria de polpas Zanata. É aqui, na indústria de polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que polpas? 3214-3030, 3219-0844, 999-86-3575 e 99275-6617. A indústria de polpas Zanata está em 3 endereços: na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Jaguarana. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar?
Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 699-9292-4945. Pelo site www.rotamusical.com. Não tá, né? Beleza, esquenta não, fica tranquilo. Aí você pode migrar lá para o YouTube ou também para as redes sociais, para o Facebook da Rota Musical Brasil. E posteriormente o programa, você vai assistir na hora que você quiser, no dia que você quiser, o programa que você entender que deve assistir. E fica aqui o nosso agradecimento pela sua participação e estar nos acompanhando todos os dias, aliás, toda segunda e toda sexta no nosso programa. Vá lá na Play Store e baixe o aplicativo da Rota Musical Brasil. E aí você lá tem disponível. Ou você ouve a rádio ou você vê aqui pela TV da Rota Musical Brasil. Bom, falando de futebol novamente, aí você está revendo aí na tela aí os gols da equipe do Juventude e da equipe do Guaporé, mas vamos voltar a falar de Copa do Brasil novamente, Josimar. A CBF divulgou hoje os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, depois dos jogos serem encerrados ontem da segunda fase. Então a terceira fase já foi definida e o Porto Velho entra em campo na próxima, não, o anterior, né, a isso, Copa do Brasil, PVH e Atlético. Então, terceira fase, jogo único, quinta-feira, 11 de março, 19h30, horário de Rondônia, no estádio Aloysio Ferreira, o Porto Velho recebe o Atlético Goianiense, jogo que vale R$1.630.000. É dinheiro ou não é? É, meu amigo. Então, esse jogo aqui vale R$1.630.000. E o Porto Velho recebe aí o Atlético Goianiense. Com um detalhe, se o Porto Velho passar, pode pegar Ponte Preta, Guarani de São Paulo ou uma terceira equipe, também aí não me recordo agora, mas uma das três equipes deve pegar, e com mando de campo ainda, o Porto Velho. Mas vamos falar desse jogo aqui da terceira fase, jogo único. O Porto Velho que venceu nos pênaltis a equipe do Operário de Várzea Grande a semana passada, né? Semana atrasada, melhor dizendo, e com isso passou de fase, já entrou na segunda fase e aí já está na terceira fase. Pela primeira vez, um clube profissional de Rondônia chega à terceira fase da Copa do Brasil. Essa Copa do Brasil, esse novo modelo aí da Copa do Brasil, a CBF está oportunizando isso mesmo. Que os clubes de menores expressão, clubes de uma estrutura razoável ou menor, possa também passar de fase. Mas a questão não é só a fase, a questão também é o aporte financeiro que essas equipes recebem a partir de agora na Copa do Brasil. Você vê o Guaporé, pelas duas participações, recebeu cerca de 1.200.000. A equipe do Ji-Paraná também recebeu o mesmo valor pela participação, 400 mil
na primeira fase e mais 830 mil na segunda fase, no segundo jogo. O Guaporé também, por ter vencido a equipe do Galvez, recebeu 400 mil e por participação no confronto da primeira fase, recebeu 400 mil e por ter vencido o Galvez, passado para a segunda fase, nesse jogo contra a equipe do Juventude, recebeu mais 830 mil reais. Então dá 1.200.000, 1 milhão e pouco aí, tirando os encargos. E o Porto Velho, que já botou no caixa, pela participação contra a equipe do Operário de Mato Grosso, 1.230.000, agora faz um jogo que vai receber 1.630.000 reais. E se passar, aí, meu amigo, eu vou dizer aqui qual é o valor que eles vão receber a partir da quarta fase. Então, quarta-feira, 11 de março, 19h30, o jogo é no estádio Aloysio Ferreira. O clube deve divulgar aí já nos próximos dias, né, o valor do ingresso. Detalhe, capacidade do estádio Aloysio Ferreira e a capacidade de público para os jogos até a 9ª rodada. O regulamento, Josimar, ele diz o seguinte, põe na tela aí o REC, o artigo 33, né? Esse é o artigo 33, o artigo 33 pode pôr na tela, né? Diz o seguinte, as partidas da Copa do Brasil serão disputadas em estádios que obedeçam à seguinte capacidade de público, bem como atendam aos requisitos mínimos de qualidade conforme as diretrizes emitidas pela CBF. Da primeira à quarta fase, e o Porto Velho já está na terceira fase, os estádios deverão ter capacidade mínima de 4.000 espectadores sentados. Só que no Aloysio não é sentado, como também em outros estádios. Pelo Brasil não se conta esse sentado, porque se for sentado, não tem capacidade para receber o público. Então, o Corpo de Bombeiros, a autoridade competente, ele dá o laudo para a CBF com 4.000 lugares, mas não especifica se é sentados. E a CBF acata porque está indo de uma autoridade competente, que assume a responsabilidade caso ocorra alguma situação, junto com o clube, é claro, federação. Sentados, com gramados, atendendo aos padrões pré-estabelecidos pela CBF e sistema de iluminação adequado para partidas noturnas e transmissões. Também é outro pré-requisito que se chegar na quarta, quinta fase, também não joga, se tiver um jogo transmitido, o jogo não será transmitido em razão da qualidade, né, da iluminação. Da quinta a 7ª fase, digamos que o Porto Velho chegue na 5ª fase, não joga mais aqui. Não joga mais em Rondônia. Porque a capacidade de público mínima exigida para os jogos, os confrontos da 5ª a 7ª fase, 5ª, 6ª e 7ª, é de 10.000 espectadores sentados com gramados da mesma forma, padrão tal e tal. E aqui embaixo, aí eu nem vou olhar mais aqui, ó, você está lendo aí, você vai observar que da 8ª à 9ª são 15.000 espectadores sentados, e aqui embaixo tem uma recomendação que já começam a falar, monta uma arquibancada móvel, vai lá no como é o nome ali, que dá uma, pega uma arquibancada móvel dessas que faz eventos aí, põe no estádio para completar a arquibancada. O que é que está escrito aqui? São recomendados os seguintes níveis de iluminação em conformidade com o RGC, não será permitida instalação de arquibancadas temporárias ou provisórias nos estádios para atender a capacidade prévia neste artigo. Acabou. Mesmo que houvesse o governo, não, nós vamos botar uma arquibancada móvel lá para atender 50.000 pessoas. O regulamento, no artigo 33, inciso 2º,
mata essa possibilidade. A CBF não aceita, através do seu RG, que é o Regulamento Geral das Competições, não será permitido instalar as arquibancadas móveis ou provisórias, a não ser que ela descumpra esse próprio inciso que ela colocou no REC. Então, se o Porto Velho, que é o único representante ainda de Rondônia, na Copa do Brasil, se ele chegar na 5ª fase, não joga mais no estado de Rondônia. E a questão do estádio, J. Lima, como é que fica? Bom, até onde se sabe, foi divulgado pelo governo do estado, que já foi feita a assinatura do contrato, estava sendo feita a assinatura do contrato com uma empresa que é um consórcio que venceu a licitação para a modernização e a transformação do estádio numa arena de futebol. Mas quando vai começar? Ninguém sabe. Quando vai terminar? Outra resposta que a gente ainda não tem confirmação. Ao menos, o governo poderia estar dando respostas mais concretas. Porque o torcedor, ele fica na ansiedade. Tem torcedor que já morreu esperando por esse estádio e ele não veio. Tem jogadores que esperavam pisar num gramado de uma arena aqui em Rondônia. Não vai pisar mais. Ainda tem aqueles que são do contra. Esses estão rindo à toa porque enquanto não começar, tá tudo bem para eles. Quanto pior, melhor. E tem aqueles que ainda acreditam. Eu sou um dos que acredito ainda nessa possibilidade de a gente ter uma arena de futebol para 12, 13 mil, como é essa nova arena que está aí, esse projeto que foi apresentado há 2 anos atrás, né, que tem aí 70 milhões para fazer essa reforma, que 42 milhões são de emendas parlamentares da deputada Cristiane Lopes e 30 milhões são de contrapartida do governo do estado. Mas já dividiram em 2 partes. E fica nesse imbróglio aí, ninguém sabe se começa, se não começa, quando terá a definição, quando não terá. Mas uma hora tem que chegar esse estádio aqui no estado de Rondônia. Uma hora tem que chegar. E nós estamos próximos, porque se o Porto Velho chegar na 5ª fase, não jogará mais no estado de Rondônia. Então, quarta-feira, né, põe na tela aí, Josimar, por gentileza, quarta-feira, Porto Velho e Atlético Goianiense, jogo único, válido pela 3ª fase da Copa do Brasil. Jogo que começa às 19 horas no estádio Aloísio Ferreira. Entendeu? Então, é isso que nós temos aí da Copa do Brasil para esta semana ainda. Representante de Rondônia, o Porto Velho vai seguir jogando aí nessa quarta-feira, dia 11, contra o Atlético Goianiense. E é claro, você vai para lá, você vai acompanhar, você vai torcer que a Locomotiva chegue à 4ª fase da competição. Vamos falar agora de Copa Norte, aliás, Copa Verde. A Copa Verde deu sinal de vida, a CBF, né? Ela sorteou no início da semana os grupos da Copa Verde, Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste. Mas o que interessa para nós é a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste. Né? Mas a Copa Norte, por que a Copa Norte e Copa Centro-Oeste? Porque o campeão da Copa Centro-Oeste já vai direto para a 3ª fase da Copa do Brasil. Assim como o campeão da Copa Norte também já vai com vaga garantida para a 3ª fase da Copa do Brasil em 2027. Mas antes, os 12 clubes do norte do país que vai formar a Copa Norte foram sorteados pela CBF no início da semana.
O grupo A está composto pelo Nacional de Manaus, Paysandu do Pará, Independente do Acre, Guaporé de Rondônia, Trem do Amapá e o Grêmio Sampaio de Roraima, que é chamado de GAS. Esse grupo aqui joga dentro do seu grupo. Cada equipe vai fazer 5 jogos. É jogo único. Só que de acordo com o que foi colocado lá no sorteio, o primeiro colocado, o terceiro colocado e o quinto colocado, ele faz 3 jogos em casa. Os outros só fazem 2 jogos em casa, ou seja, joga 2 em casa e 3 fora. Já Nacional, Independente e o Trem do Amapá fazem 3 jogos dentro de casa e apenas 2 fora de casa. O Guaporé que está nesse grupo A. O grupo B tem, esse grupo é mais forte. Esse é um grupo da morte. Você tem o Amazonas, mas tomou uma lapada do Manaus no final do campeonato amazonense. O Remo, que já é conhecido do Porto Velho. O Galvez do Acre, que também é outro clube conhecido. Porto Velho, Águia de Marabá e o Monte Roraima, que esse time é novo, é uma SAF lá em Roraima, vem crescendo bastante. Aqui, quem joga em casa 3 vezes? A equipe que ficou na posição 2, o Remo, a equipe que ficou na posição 4, Porto Velho, e a equipe na posição 6, o Monte Roraima. De acordo com o que foi divulgado durante o sorteio, esses 3 clubes farão 3 jogos fora, 3 jogos em casa, e os outros farão apenas 2 jogos em casa. Então, a Copa Verde com o grupo da Copa Norte, que são 12 clubes divididos em 2 grupos de 6, já foi definido e a forma de disputa, de acordo com o que foi divulgado pela CBF, é justamente essa. O grupo joga dentro do grupo, todos jogam 2 jogos em casa, no grupo A, Nacional, Independente e Trem, fazendo 3 jogos em casa. No grupo B, o Remo, o Porto Velho e o Monte Roraima vão fazer 3 jogos também dentro de casa. Classifica-se 2 times de cada grupo, que vão fazer a semifinal do grupo da Copa Norte. Sai os 2 finalistas, decidem o título e o campeão já acessa direto à terceira fase da Copa do Brasil em 2027. O campeão aqui da Copa Norte, mais o campeão da Copa Centro-Oeste, fazem uma decisão para disputar quem será o campeão da nova Copa Verde 2026. O primeiro campeão no novo formato da Copa Verde. Ou seja, além de ganhar a vaga na terceira fase, ainda vai disputar o campeão da Copa Norte, campeão da Copa Centro-Oeste, quem será o campeão da nova Copa Verde. Tá explicado? Então vamos ao nosso intervalo, Josimar. E na volta a gente vai falar do Campeonato Rondoniense 2026, reta final, jogos antecipados, jogos remarcados, tabela alterada, mas tudo isso para cumprir o que determina as datas limites que a CBF colocou para os campeonatos estaduais. Daqui a pouquinho a gente destrincha tudo, até porque os 4 semifinalistas já estão definidos, mas falta definir a ordem. Sábado, essa ordem já pode ser alterada e definitiva, pelo menos nesse primeiro momento, para a equipe do Porto Velho e União Cacoalense. Daqui a pouquinho a gente traz todas essas informações, não saia daí.
Olá, meu amigo e cliente que chega agora, pra quem vai construir ou quer reformar. A Madeireira Novo Horizonte é a sua hora, o lugar certo onde o sonho vai brotar. Se precisa de tábua ou de ripa na mão, ou madeira de escoramento pro seu chão, temos a base forte pra sua estrutura, qualidade que dura e traz segurança pura. Na Novo Horizonte o trabalho acontece, quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver pra quem quer vencer. Para começar e concluir o seu projeto, portas de compensado e mista pro teto, o madeirite firme que não te deixa na mão. Na Rua Petrolina 10.525 o chão tem prego dobradiça e a fechadura também, parafusos pra telha que te fazem o bem, caixa d'água robusta e telha de qualidade, pra cobrir sua vida com total liberdade. Na Novo Horizonte o trabalho acontece, quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver pra quem quer vencer. Não deixe pra amanhã o que se pode comprar, coluna e treliça prontas pra levantar. Faça seu orçamento, ligue agora pro telefone 99260-255, o nome é confiança que se constrói com suor e verdade, a melhor madeira de toda essa cidade. Na Rua Petrolina te esperamos chegar, com tudo que a sua obra vai precisar. Madeireira Novo Horizonte, parceria de fé, levantando o Brasil e mantendo o povo de pé. Sua empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2473. Ueda Artes. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à Indústria de Polpas Zanata. É aqui, na Indústria de Polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Disque Polpas 3214-3030, 3219-0844, 999-86-3575 e 99275-6617. A Indústria de Polpas Zanata está em 3 endereços: na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Jaguarana. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias.
Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 699-9292-4945. Já estamos aqui de volta pela sua Rota Musical Brasil com o programa Show de Esporte. Programa que é apresentado toda segunda e toda sexta-feira, sempre às 19 horas. A gente começa às 19h05, 19h10, por alguns probleminhas técnicos, mas a gente sempre vai estar no ar toda segunda e toda sexta-feira aqui. Claro, se houver algum problema técnico, alguma situação, a gente adia para o outro programa, né? Se ele não faz na segunda, vai fazer na sexta e assim, mas a gente está tentando fazer o mais possível aqui para que a gente possa atender a você, até porque são muitas informações. Nós estamos trazendo aí as informações para vocês, informações exclusivas que ainda não foram ainda algumas publicadas ou divulgadas de forma oficial. Eu ia voltar com o Campeonato Rondonense, mas surgiu uma nova informação. A CBF, hoje à tarde, ela divulgou os 16 grupos, não tem, né? Pode deixar o rotativo mesmo, né? Os 16 grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Não deu tempo a gente fazer a edição, principalmente dos grupos que interessam aqui para a nossa região. Como vai ser a Série D do Campeonato Brasileiro? 16 grupos de 6 clubes cada. Na primeira fase, esses 6 clubes de cada grupo jogam em partidas de ida e volta, dentro do grupo, classificando os 4 primeiros melhores colocados, que avançam para a segunda fase. Depois a gente vai trazer mais detalhes sobre essa forma de disputa até se conhecer o campeão da Série D. E a CBF, ela divulgou os grupos da seguinte maneira. O grupo A1, formado por times do Amazonas e de Roraima. Então nós teremos aí no grupo A1, Nacional do Amazonas, Manaus do Amazonas, Manauara do Amazonas, são 3 clubes de Manaus. O Gás, que é o Grêmio, Sampaio, lá de Roraima, e o Monte Roraima também é o outro representante, fechando aí o grupo A1. Agora o grupo A2, esse é o grupo que tem a região norte aqui, que tem a nossa região, formado com times do Acre, Rondônia e Tocantins. Quem está no grupo 2? Atenção, você é torcedor do Porto Velho e de Guaporé. O grupo 2 tem o Independência do Acre, o Galvez do Acre e o Maitá do Acre. São 3 clubes do Acre nesse grupo. É o Independente, o Galvez e o Maitá. Porto Velho, Guaporé, os 2 de Rondônia, mais o Araguaína de Tocantins, formam o grupo A2, que é o grupo que tem os 2 representantes do estado de Rondônia. Então, a CBF já divulgou os 16 grupos da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Esse grupo aqui, Independente, Galvez, o Maitá, Porto Velho, Guaporé e Araguaína, jogam dentro do grupo, em jogos de ida e volta também, classificando-se os 4 primeiros colocados que passam para a segunda fase da competição nacional. É um bom grupo ou não é para se comemorar? É um bom grupo. Você tem o Independência do Acre, você tem o Galvez do Acre, times que estão no mesmo nível, no mesmo patamar, ou talvez um pouquinho abaixo do nosso futebol hoje, dos clubes nossos. Você vê aí o Galvez perdeu nos pênaltis, empatou dentro de casa com a equipe do Guaporé pela Copa do Brasil. O Independência avançou. O Maitá é um time que é formado
simplesmente todo ano para disputar o campeonato estadual e ganhar uma vaga nessas competições nacional. E aí a diretoria desmonta o time tudo e depois monta um time apenas para participar dessas competições, claro, evidente, e trazer mais um recurso que são as cotas da Copa do Brasil, da Série D do Campeonato Brasileiro. Essas cotas também a CBF já divulgou. Inclusive eu publiquei ontem na página do Show de Esporte lá no Facebook. Se você quer ver as cotas, você acessa facebook.com/showdeesporte.ro. Você vai direto para lá, você vai ver todas essas informações que a gente traz aqui, que também são publicadas lá na página do Show de Esporte no Facebook. A CBF aumentou de 40 milhões para 65 milhões de reais as cotas da Série D do Campeonato Brasileiro. Pelo menos aqui eu lembro assim de cabeça. Primeira, que era 400 mil, cada clube, os 96 clubes, cada um vão receber, nesta primeira fase, 500 mil reais. Na segunda fase, quem passar para a segunda fase recebe mais 100 mil reais. E assim vai sucessivamente até chegar o campeão, que recebe 300 mil reais, mais o que foi somado desde a primeira fase. É uma boa grana. É uma boa grana também. Então, Porto Velho e Guaporé já sabem o grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro. Repito, tem o Independência do Acre, o Maitá do Acre, Galvez do Acre, Araguaína de Tocantins e Porto Velho e Guaporé, os representantes de Rondônia na Série D do Campeonato Brasileiro 2026. Segunda-feira eu trago mais detalhes sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, quando vai começar, se eu não me engano agora em abril, dia 25 de abril, mas eu vou trazer aqui oficialmente as datas e mais detalhes sobre a forma de disputa da Copa do Campeonato Brasileiro da Série D 2026. Vamos falar agora de campeonato rondoniense, Josimar Nunes. Pois é, o campeonato rondoniense que está chegando à última rodada da competição, tem jogos atrasados, mas vão ser complementados este final de semana. Nós tivemos aí no início da semana, vamos ver os resultados dos jogos da 10ª e também da 8ª rodada. Na quarta-feira, nós tivemos aqui debaixo de um dilúvio, meu amigo. Primeiro tempo normal, segundo tempo caiu uma chuva e o resultado do jogo terminou 0-0, Porto Velho e Ji-Paraná, o líder do campeonato contra o segundo colocado. Terminaram empatados em 0-0 na quarta-feira no estádio. Esse jogo era o jogo que estava atrasado da 10ª rodada. Fechou a 10ª rodada. O outro jogo que está atrasado, que ainda é da 8ª rodada, é Guaporé e Ji-Paraná. Esse jogo estava programado para acontecer na quarta-feira, dia 11. Aliás, perdão, neste domingo, dia 8, lá no Caçolão. Só que hoje, o DCO da FFR divulgou uma MT com várias alterações desses jogos, em razão da data divulgada pela CBF da Copa do Brasil, e que envolve a equipe do Porto Velho na terceira fase. Então, o jogo Guaporé e Ji-Paraná, antes, que estava programado para o final de semana, esse jogo passa para segunda-feira, 19h30, no mesmo local, o estádio Caçolão. E aí fecha a 7ª até a 13ª rodada, fica fechada
faltando só a 14ª rodada, que é a última rodada do campeonato, para definir as posições dos 4 colocados que vão disputar a semifinal do campeonato estadual. Então, repetindo aqui, Porto Velho 0, Ji-Paraná 0, Guaporé e Ji-Paraná se enfrentam na próxima segunda-feira. Até mesmo esse jogo aqui foi transferido para segunda-feira, em razão dessa viagem e do jogo de ontem da equipe do Guaporé, em razão da logística de viagem, né, que o time não chega a tempo de cumprir aquele prazo de entre um jogo e outro. E aí o jogo foi transferido para segunda-feira, 19h30, lá mesmo no estádio Caçolão. Esse jogo tem uma grande importância, viu? Esse jogo pode definir também posições, daqui a pouquinho a gente vai mostrar na classificação essa situação desse jogo Guaporé e Ji-Paraná. Então tivemos aí esses jogos atrasados, ainda vamos ter esse complemento, mas vamos ver como ficou a classificação após o jogo do Ji-Paraná, do Porto Velho e Ji-Paraná. A classificação do campeonato ficou assim, ó. Ji-Paraná continua líder com 26 pontos, 10 jogos, faltando os 2 jogos. Falta agora o Guaporé, que é esse jogo de segunda-feira, jogo atrasado, e falta mais outro jogo daqui a pouquinho. Falta o Genos na última rodada, daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse jogo quando ele vai acontecer. O segundo colocado, Porto Velho, foi a 24 pontos ganhos, 11 jogos. Só tem o jogo contra o União Cacoalense. Ele pode chegar a 27 pontos. Mas o Ji-Paraná tem 2 jogos para chegar também a 27 pontos. Porque se chegar igual em 27 pontos, olha a diferença do saldo de gols. O Ji-Paraná vai continuar como líder. Porto Velho tem que ganhar da equipe do União Cacoalense, tirar essa diferença de 9 gols e ainda torcer que o Ji-Paraná não vença mais nenhum de seus 2 jogos. Nem contra o Guaporé e nem na última rodada contra a equipe do Genos lá no Biancão. Então, já define mais ou menos alguma coisa aí. Guaporé, terceiro colocado, 20 pontos ganhos, 10 jogos. Falta esse jogo que está atrasado, que vai acontecer segunda-feira, e mais o último jogo em casa também contra a equipe do Rondoniense. O que é que pode acontecer? O Guaporé ainda pode chegar a 26 pontos ganhos. Se ele vencer o Ji-Paraná, ele vai a 23. Mas se o Porto Velho vencer, vai a 27. O Guaporé não alcança. O que o Guaporé pode fazer é chegar na segunda colocação, mas tem que também tirar toda a diferença nos critérios de desempate. Está quase definido essa questão da colocação dos 4 primeiros colocados. Rondoniense, 17 pontos ganhos, 11 jogos, só chega a 20, muito difícil sair dessa colocação. Rondoniense, mesmo que chegue a 20 pontos, ele tem um saldo de gol também para tirar em relação à equipe do Guaporé, e o Guaporé teria que perder também os 2 jogos restantes do campeonato. Barcelona se despediu do campeonato com 10 pontos ganhos, saldo negativo de 11 gols, marcou 12, sofreu 23, não mostrou novamente nada a mais do que mostrou em 2025. Terminou se despedindo aí e sem nenhuma competição a nível nacional, sem calendário para o ano que vem, apenas novamente a disputa do campeonato rondoniense. Genos, 9 pontos ganhos, livre do rebaixamento, 11 pontos e ainda pode ultrapassar a equipe do Barcelona, empurrar o Barcelona para a 6ª colocação. Se o Genos vencer o Ji-Paraná na última rodada, vai a 12 pontos e empurra o Barcelona para a 6ª colocação e sobe uma posição e termina na 5ª colocação. União Cacoalense, 7º colocado, rebaixado com todas as letras. Apenas 1 ponto ganho. Vai enfrentar quem? O Porto Velho no Aloysio Ferreira, na última rodada.
Então, assim, ninguém sabe nem o que pode acontecer nesse jogo. Por quê? Jogadores já sem motivação, rebaixados, jogadores jovens. Então, ninguém sabe o que pode acontecer. De repente, o União pode virar uma máquina. De repente, o União pode dizer, a garotada se unir, se vai falar, vamos para cima, vamos vencer, vamos. Ganhar uma motivação e terminar aí no campeonato rondoniense, vencendo aí um dos líderes da competição. Mas é difícil. Isso é apenas uma previsão, isso é apenas um prognóstico, uma especulação a mais para esse jogo contra do União Cacoalense contra o Porto Velho. Então, essa é a classificação do campeonato rondoniense após o jogo de quarta-feira entre Ji-Paraná e Porto Velho. Nós ainda temos um jogo, que eu mostrei há pouco, que falta ainda da 8ª rodada. Guaporé e Ji-Paraná, esse jogo é segunda-feira. Se o Ji-Paraná vencer o Guaporé, o jogo é do Caçolão, é lá em Rolim de Moura. O Guaporé vem desse jogo, dessa viagem lá de Caxias do Sul. Vai ter tempo hábil para os jogadores ter uma recuperação 100% para esse jogo contra a equipe do Guaporé, do Ji-Paraná. Aí vem aquela situação. Se o Ji-Paraná vencer, está definido os 4 finalistas, que aí Paraná vai a 29, não pode ser mais alcançado. Se empatar com o Guaporé, também fica definido que vai a 27 pontos. Porto Velho só chega a 27, mas aí corre o risco dele deslanchar e tirar todo o saldo de gol em cima do Cacoal e passar aqui para a equipe do Ji-Paraná no saldo de gols. Então, esse jogo, Ji-Paraná e Guaporé, ele é um jogo que pode definir os 4 colocados ou ainda deixar a pendência e o Porto Velho assumir a liderança do campeonato. Se o Guaporé vencer, vai a 23 pontos. E aí vai para a última rodada contra o Rondoniense, que não chega mais à 3ª colocação, porque só chega a 20 pontos, perde nos critérios de desempate, mas o Guaporé, se vencer, poderá terminar como segundo colocado, mas para isso o Porto Velho não pode vencer a equipe do União Cacoalense. São jogos decisivos, são jogos que vão definir, dar um padrão aqui para a gente saber. Hoje nós já temos 4 semifinalistas. Ji-Paraná, Porto Velho, Guaporé e Rondoniense. Esses estão garantidos na semifinal do campeonato rondoniense. Esses jogos que vão acontecer, esse jogo Guaporé e Ji-Paraná, o jogo é atrasado da 8ª, e depois teremos, a semana que vem, os 3 jogos que vão definir, que é da última rodada, que definem oficialmente, com 100% de definição, qual a posição de cada um dos 4 clubes na tabela de classificação. Vamos agora para a 14ª rodada, mas vamos para o jogo antecipado. A federação antecipou o jogo Porto Velho e União Cacoalense. Esse jogo foi antecipado para sábado. Esse jogo estava marcado junto com os outros 2 para quarta-feira, dia 11. É a rodada final. E o regulamento diz que a última rodada tem que ser no mesmo dia, no mesmo horário, salvo aquelas equipes aquele confronto que não vai alterar título, rodadas ou as semifinais. Nesse caso aqui, não vejo que vai alterar muita coisa não. E por isso a federação, o DCO, resolveu antecipar esse jogo para sábado, em razão do jogo do Porto Velho contra o Atlético Goianiense, na quarta-feira, dia 11, pela Copa do Brasil, na sua 3ª fase. Então, o jogo foi antecipado
de quarta-feira para sábado, amanhã, dia 7 de março, Porto Velho e União Cacoalense, no estádio Aloysio Ferreira, jogo marcado para as 4 horas da tarde. Então amanhã a gente já tem mais ou menos, ao final desse jogo, uma definição do que vai acontecer. É óbvio e é claro que o favoritismo todo aqui é do Porto Velho. Mesmo o Porto Velho colocando Paulo Eduardo, optando por deixar alguns jogadores descansando para o jogo de quarta-feira, ele tem um bom elenco que vai botar em campo. Ele tem o Pablinho, ele tem o David, ele tem vários jogadores que podem entrar como titular, e acredito que é isso que o Paulo Eduardo deve fazer no jogo de amanhã. O Porto Velho deve entrar com um time mesclado, um time com jogadores que não vinham jogando, outros que já jogaram, como o Pablinho, como vários outros que vinham no banco de reserva, para cumprir esse jogo contra o União Cacoalense. Porque alguns boatos que a gente ouve é que com qualquer time que o Porto Velho entrar, ganha do União Cacoalense. Será que é assim mesmo? Futebol é futebol. Mas é claro que o Paulo Eduardo deve optar por poupar alguns jogadores, descansando alguns jogadores para o jogo mais importante da próxima semana, que é o jogo da Copa do Brasil. Então, amanhã, 4 da tarde, estádio Aloysio Ferreira, Porto Velho e União Cacoalense, esse jogo válido já pela 14ª rodada, a última rodada da primeira fase do Campeonato Rondoniense e seus jogos de volta. Com esse jogo, Porto Velho e União Cacoalense encerram suas participações no Campeonato Rondoniense nesta primeira fase. Os outros jogos da 4ª rodada, que vão fechar a 14ª rodada. Esses jogos estavam marcados para quarta-feira, dia 12. Mas, em razão do jogo da Copa do Brasil e também o tempo de jogo entre essas equipes, Ji-Paraná e VEC, esses dois jogos que fazem parte da 14ª rodada, a última rodada desta primeira fase do campeonato, que vai fechar essa fase, Ji-Paraná recebe no Biancão na quinta-feira, dia 12. Na quinta-feira, dia 12, também às 19 horas e 30 minutos. Então, esses dois jogos vão ser às 19 horas e 30 minutos, fecha a 14ª rodada, a última rodada desta primeira fase, que vai definir aí todos a colocação, primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado, para se definir os jogos de ida e volta da semifinal. A semifinal já está programada, que seria na quinta-feira, dia 11, passa para a quinta, dia 12, e para o final de semana, em vez do sábado, vai para o dia 15, no outro sábado, os jogos de ida da semifinal do Campeonato Rondoniense de Futebol 2026. Então tá aí, a gente tendo aí todas essas informações, todas essas definições do Campeonato Rondoniense e do nosso futebol. São informações que chegaram hoje, de última hora, né? Tudo estava programado normalmente, mas de repente a CBF divulga a tabela, e o que prevalece são as datas da CBF
as entidades estaduais, elas têm que, como diz no popular, se virar nos 30, os departamentos de competições, para encontrar datas para realizarem seus jogos e também cumprir com as datas final do campeonato estadual, que são 11 datas, como ficou definido no calendário oficial da Confederação Brasileira de Futebol para todos os estaduais do Brasil. Então é isso, né? Já dando uma repassada aí para você, Copa do Brasil Sub-17, Copa do Brasil masculino profissional, desclassificação do Guaporé, a CBF divulgando o jogo da terceira fase, Porto Velho enfrenta o Atlético Goianiense na próxima quarta-feira, dia 11, no estádio Aloysio Ferreira. A Série D do Campeonato Brasileiro também divulgado hoje, os 16 grupos. E nós temos aí os clubes Porto Velho e Guaporé, representantes de Rondônia, que ficaram no grupo A2, que é o mesmo grupo 2, né? Junto com os clubes com o Araguaína e Tocantins e os 3 clubes lá do Acre, o Independência, o Galvez e a equipe do Humaitá. Então, futebol rondoniense esse ano, muito futebol, muitas vagas nacionais, inclusive nas categorias de base. Feminino está vindo aí. Hoje eu vi inclusive uma postagem do presidente da Desportiva Itapuense, falando que já iniciaram os trabalhos visando o Campeonato Brasileiro Feminino A3, que começa agora nesse final do mês de março. Lá eu vi Edilcinho, vi algumas jogadoras das quais disputaram o campeonato estadual, que estão fechadas com a equipe da Desportiva Itapuense. A Desportiva Itapuense que foi fundada o ano passado para disputar o campeonato estadual e terminou sendo campeão e ganhando essa vaga no Brasileiro Feminino A3 e na Copa do Brasil também de futebol feminino. A outra equipe, o Rolim de Moura, que ganhou também uma vaga no Feminino A3 e na Copa do Brasil. A diretoria, através de seu presidente Anderson Lins, também está começando a trabalhar para fazer a montagem do elenco e dar início aos trabalhos para as duas competições, tanto o Brasileiro Feminino A3 como para a Copa do Brasil. No ano passado, o Rolim de Moura disputou o Feminino A3, chegou à segunda fase, foi desclassificado pelo Curitiba, lá do Paraná, e na Copa do Brasil, foi desclassificado pelo Curitiba na Copa do Brasil, né? E também foi eliminado na segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino A3, mas fez uma boa campanha. Só que parte do elenco e da comissão técnica as jogadoras e a comissão técnica que está na equipe da Desportiva Itapuense. O treinador é Edilcinho, as jogadoras, várias jogadoras aqui da capital, outras lá de Rolim de Moura, outras também, informação que eu tenho, que o Cabral está tentando trazer reforços de fora do estado para reforçar a equipe da Desportiva Itapuense. E o Rolim de Moura, até onde eu ouvi uma entrevista com o Anderson Lins, que é o presidente do Tigre da Zona da Mata, ele está tentando buscar uma parceria, formar uma parceria com clubes amadores, feminino da região ali de Rolim de Moura, próximo à cidade, aquelas cidades próximas, para montar esse elenco, montar essa comissão técnica para disputar a Copa do Brasil Feminino e também disputar o Campeonato Brasileiro Feminino A3. Teremos 2 representantes no Feminino A3 e 2 representantes na Copa do Brasil de Futebol Feminino 2026. Então tá aí, né? Uma geral para você do que está acontecendo, do que vai acontecer no nosso futebol, no futebol do estado
de Rondônia, meu caro Josimar Nunes. Agora você que é flamenguista, Josimar, como é que você viu a demissão do Felipe Luiz, né? Como é que você viu aquela covardia, uns falando em covardia, outros falando em, como é que é o nome? Traição, o Boto agora já vai ser demitido. O que pode acontecer com o Flamengo? Liga teu microfone aí, você que é flamenguista, que acompanha todas essas informações. Como é que você viu toda essa situação no Flamengo? Ô Lima, eu vi essa história aí, o acontecido que aconteceu no Flamengo, uma certa desconfiança, viu? Porque eu creio que... Não é a primeira vez que acontece dessa forma, viu? Não foi certo o que fizeram. Porque negociar, contratar outro treinador é capacidade, é competência deles, né? Contratar o outro. Mas desde que Léo Jardim, o atual seja avisado, seja, né, falado, não, você vai ser demitido, ou então demite. Você está falando do Luiz. Do Felipe Luiz. Então ele foi demitido 1h da manhã. 1h da manhã, quando foi no outro dia o Léo Jardim, o português, já estava lá. Então tu sabe que para fazer uma transação dessa de negociação de contrato, não é da noite pro dia. Na verdade, Josimar, dá a entender que não foi essa a primeira vez que aconteceu. Não foi a primeira vez. Isso aconteceu. Aconteceu com o Renato Gaúcho. Isso. O Renato Gaúcho estava sendo cotado até para a seleção brasileira, não sei se tu lembra. Exato. Né? E ele perdeu aquele campeonato pro Palmeiras, que travou a perna daquele que joga no Palmeiras agora. Como é que é, rapaz? Andréas Pereira. Entendeu? E aí ele foi demitido. Mas o mais engraçado e o mais interessante é o seguinte. Você tem um jogo, o cara tá lá te abraçando. Sim. 1h da manhã tu é demitido. Deixa o cara fazer a entrevista. Sem saber que tá sendo demitido. Mandaram ele pra coletiva. Manda o cara pra coletiva. O cara participa da coletiva. 1h da manhã é demitido. E de manhã, ele só vai saber de manhã que tá sendo que foi demitido. E no lugar dele já tem outro. À tarde, começo da noite, a outra outra seja, à tarde, o cara já sabia que era treinador do Flamengo, porque ele se apresentou. Sim, ele já estava em Minas, né? Ele estava em Belo Horizonte, só aguardando. Isso é uma punhalada no meio das costas. Então, isso é uma traição. Uma falta de respeito desses dirigentes. Eu comentei isso no meu programa, Lima. E falei a falta de respeito. Eu sou flamenguista mesmo, mas não concordo com as atitudes da direção. Não é só a questão do Flamengo. É a questão de qualquer clube de futebol. Sim. Isso é uma falta de respeito, uma falta de profissionalismo e acima de tudo uma coisa, o cara andava, desculpa a expressão, mas no Nordeste a gente fala assim, andava enganchado com o Felipe Luiz, como se o cara fosse o maior amigo dele. Verdade. E ele agindo por trás. Será que o Boto da nossa Amazônia é tão traiçoeiro quanto esse tal de Boto? Não. O apelido que ele carrega não condiz com... Não condiz, não. Com o que é Boto. Com o Boto da nossa Amazônia, que é tão carinhoso. Verdade. Né? É verdade. Isso o futebol brasileiro tá cheio, cara. Pois é. Aí agora o presidente, para livrar a cara dele, porque se Felipe Luiz foi demitido pelo Boto, quem assina não é o Boto. Não. É o presidente. Então ele foi conivente, no mínimo, com a situação. Então ele também agora, para livrar a cara dele, que não é santinho que se cheira, esse presidente do Flamengo, agora quer demitir o Boto. Está procurando um novo supervisor, não é isso? Vamos ver, diretor de esporte, né? Diretor de futebol, essa coisa toda lá. Vamos ver agora, domingo, tem um jogo contra o Fluminense, qual é a receptividade que vai ter lá dentro do Maracanã, né? Por parte do torcedor do Flamengo. Né? Porque eu creio que aquela canção que eles gostam de cantar... vai soar alto. Vai soar alto, hein? É pro Boto. E será que ele vai ter coragem de ir no Maracanã? Ele vai ser vaiado.
Eu creio que vai. Eu acho que vão cantar a música pra ele. Boto, cadê você? Não é essa não. Eu vim aqui só pra Não, não é essa não. Aí que eu vou cantar é porque a gente não pode dizer a outra, meu amigo. Que é proibido, né? Proibido, a gente não vai dizer aqui no ar. Mas o torcedor lá na arquibancada, lá no Maracanã, mas eles vão cantar, a expressão é livre para eles. Aquela que eles falam lá, Boto, nós não precisamos de você. Você sabe, os torcedores sabem qual que é. Sabe como é, sabe qual é a música certinha que se encaixa para esse Boto. Sim. Depois a gente fica falando, essa semana, um amigo de quase 10 anos, que já esteve atuando aqui no futebol de Rondônia como treinador, ele, depois que atuou aqui, ficou uma amizade muito sadia, muito forte entre eu e ele. E ele esteve aqui essa semana e com muitas novidades, me ligou, eu fui lá conversar com ele, trocamos ideias, me questionou algumas coisas. E a ideia dele, diante do cenário que o futebol rondoniense se apresenta hoje, mas que ainda tem que... Eu vou falar uma coisa aqui agora, para a gente finalizar o programa. E esse treinador virou diretor, hoje ele tem um universo de clubes, está no Nordeste, não vou citar o local, porque ele não falou, mas eu não vou citar aonde ele está. Lá ele vai fazer um trabalho, já está fazendo um trabalho com categorias de base, com jogadores até 23 anos de idade, para levar para uma parceria que ele tem em 3 países fora aqui do Brasil. Já tem vários jogadores. E um detalhe, quando a gente fala, e quando eu falo aqui de algumas questões, a gente fala para tentar melhorar, para que as coisas melhorem, para que alguém faça com que aquilo que a gente fala, que tem pessoas, eu vejo assim, Josimar, você que está nos acompanhando, sobre crítica. As pessoas falam assim, é uma crítica construtiva. Para mim não existe crítica construtiva, existe a crítica. Agora, qual é o lado positivo dessa crítica? É você fazer a crítica e é você apontar como essa situação deve ser resolvida. Ou dar sugestões para que as coisas melhorem. Mas crítica para mim é uma só. Eu estou falando que o Josimar é um péssimo sonoplasta. Pronto. É uma crítica. O Josimar é um sonoplasta, que não sei o quê. É uma crítica construtiva. Que crítica é essa? É uma crítica do mesmo jeito. Você está dizendo que ele tem algo que não está certo. Então, onde é que eu vejo a questão da crítica? É quando você faz uma crítica, mostra o caminho ou dá uma sugestão para que aquilo seja transformado, seja melhorado. Mas tem muita gente que não gosta disso. Desde que você tem a solução, né? Você Exato. pode criticar. Né? Não é que, por exemplo, eu tenho a solução, mas eu já sei que aquilo, o correto é não fazer mais aquilo dali e ter como solucionar. Não é que eu seja melhor que ninguém, não. Mas quando eu faço uma crítica, eu aponto aonde está o erro, eu aponto como deve ser, deixo uma sugestão ou uma opinião, porque sugestão e opinião toma quem quer, ou continua fazendo a mesma coisa errada, ou para pior. Porque aquilo que já está errado, se você não melhorar ele, a tendência é piorar. Eu falo de drones. Já falei muitas vezes, teve gente que me ignorou, teve gente que me sacaneou. Drone em estádio de futebol é proibido. Proibido. No último final de semana, um drone que é de alguém da imprensa, de algum órgão da imprensa, de alguma empresa da imprensa, que ninguém sabe nem quem é, se é credenciado, se está credenciado para o jogo, se não está. O cara solta um drone pequeno e o drone, segundo as informações que me passaram e algumas que eu vi em alguns comentários, o drone
quase acerta o pescoço de um gandula no estádio. Isso é grave, isso é gravíssimo. Esse profissional sabe o que é que ele está fazendo no estádio? Num jogo de futebol? Esse profissional, ele quer saber se ele está fazendo a coisa correta ou errada? Ele quer fazer as imagens dele. Não importa como. E as diretrizes de credenciamento? E as diretrizes de trabalho da imprensa dentro do estádio? É por isso que a CBF está restringindo cada vez mais essa situação de trabalho dentro dos estádios. Conmebol, FIFA. Por quê? Por conta dessas situações. Não respeitam diretrizes, descumprem aquilo que é para ser cumprido dentro dos estádios. E alguém tem que ser responsabilizado por isso. Alguém tem que, lá no estádio, tem que estar responsável por isso. Seja o delegado da partida, quarto árbitro, todos têm que estar atentos, principalmente essa questão de drones. Drone não é para estar fazendo imagem durante jogo do futebol. Ah, mas a FIFA faz. Meu amigo, é em cabo de aço, com toda segurança, com tudo que eles têm de seguro. Não é pegar um dronezinho, eu sei pilotar um drone e sair pilotando no estádio de futebol, fazendo imagem para depois vender. A verdade é essa. Que tem muita gente fazendo imagem no futebol rondoniense que não é para divulgar em canto nenhum, é para vender. Ganham dinheiro com o futebol de forma toda irregular. Sem credenciamento, não credenciam, vão para lá, fazem do jeito que eles querem e depois ganham dinheiro. Então fica só o meu alerta. Isso é norma. Isso já é regra, já é uma lei com relação à equipe de drone. Fica o alerta para que não ocorra o pior e depois não digam que ninguém avisou. 20 horas e 31 minutos, chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira, dia 6 de março de 2023, programa de número 17. E eu só agradeço a você, dizendo para você, fique na paz, tenha um ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos novamente aqui na Rota Musical Brasil, com muito mais informação sobre o nosso futebol, o futebol do estado de Rondônia, que tem que crescer cada vez mais, porque já demonstrou nesse ano de 2025 e nesse ano de 2026 que começa a virar o patamar. Já está num patamar diferente daquele de muitos anos atrás. Um abraço a todos, fiquem na paz e até segunda-feira, se Deus quiser.